Olá! Hoje nós vamos mergulhar em uma das histórias mais fundamentais e ao mesmo tempo mais sóbrias da Bíblia, Gênesis capítulo 4. Pense bem, logo após a saída do Éden, a humanidade já enfrenta seu primeiro grande teste de coração. E é aqui que vamos ver como as escolhas dos primeiros irmãos, Caim e Abel, definiram dois caminhos que ecam até os nossos dias. Para a gente entender bem a profundidade dessa passagem, nosso estudo vai seguir alguns pontos importantes. Primeiro, vamos analisar as ofertas, a fé e o coração de Caim e Abel. Depois, o alerta de Deus e a escolha que foi feita. Em seguida, a gente vai ver a queda e a maldição, as consequências trágicas. E, por fim, vamos contrastar as duas linhagens que surgiram dali, a da rebeldia e a da esperança. Vamos começar? Bem, tudo começa com um ato de adoração. E é justamente nesse momento que a verdadeira intenção do coração de cada um dos irmãos se revela, não só para Deus, que já conhecia, mas para toda a história. De um lado, a gente tem Caim. Ele era agricultor e trouxe uma oferta dos produtos da terra. Do outro lado, Abel, que era pastor. Ele trouxe as primeiras crias do seu rebanho, o melhor que ele tinha. À primeira vista, parecem duas ofertas simples, não é? Mas a diferença entre elas era gigantesca e ia muito além do que estava sendo colocado no altar. E aqui está o ponto central de tudo. A questão não era o que foi ofertado, mas como e principalmente por quê. A oferta de Caim, veja bem, foi um ato de formalidade, quase uma obrigação, sem a fé como prioridade. Já a oferta de Abel, essa foi uma expressão de fé. Ele estava ali reconhecendo a necessidade de um sacrifício. E aqui entra um ponto teológico fundamental para nós. Aquele sacrifício de sangue de Abel, que foi aceito por Deus, já era uma sombra, uma prefiguração do sacrifício perfeito e redentor de Cristo na cruz. Pela fé, Abel conseguiu enxergar uma promessa que o coração endurecido e formal de Caim simplesmente não conseguiu ver. E qual foi a reação de Caim quando sua oferta foi rejeitada? Ira. E é nesse exato momento que Deus, em sua misericórdia, se aproxima. Não para condenar de imediato, mas para alertar. Ele coloca diante de Caim a realidade do livre-arbítrio e a sua total responsabilidade pessoal. Que avise poderoso, Deus diz a Caim com todas as letras que o pecado está ali, à espreita, como uma fera esperando para dar o bote. Mas, e isso é crucial, ele deixa muito claro, Caim tinha o poder de dominar essa fera. A escolha, no fim das contas, era e sempre é nossa. Este processo aqui ilustra perfeitamente a escalada do pecado. O problema não começou com o ato final, o assassinato. Não, começou muito antes, com a semente da inveja plantada no coração. Depois, essa inveja se manifestou como ira no rosto. Deus deu a chance, o aviso, a oportunidade de dominar o mal. Mas Caim fez uma escolha deliberada, uma escolha consciente de pecar. Caim, então, ignora completamente o aviso divino. A inveja se transforma em violência. E o resultado é a primeira e mais terrível manifestação da queda. Um irmão tirando a vida do próprio irmão. E depois do crime, Deus se aproxima e faz uma pergunta. Não porque ele não soubesse a resposta, ele é onisciente. Mas era uma última chance para Caim confessar, para se arrepender. Essa pergunta carrega um peso eterno. A resposta de Caim é simplesmente chocante. É uma mistura de mentira e arrogância. Primeiro ele mente, não sei, e depois ele devolve com uma pergunta insolente. Ele não só nega o que fez, mas nega qualquer tipo de responsabilidade por seu irmão. Mas a verdade não pode ser escondida de Deus. Ele declara que o sangue de Abel clama da própria terra. O pecado tem voz, ele tem consequências. Ele contamina a própria criação. E o resultado para Caim é uma maldição que o afasta da terra. E, o que é pior, da presença do Senhor. Agora, longe da presença de Deus, Caim vai e funda uma cidade. E é aqui que começa a chamada linhagem da rebeldia. Uma história de progresso humano, é verdade, mas um progresso construído sobre o orgulho e uma completa independência de Deus. E essa civilização, veja só, ela cresce. Os descendentes de Caim constroem cidades, desenvolvem o pastoreio, inventam instrumentos musicais, trabalham com metais. A humanidade progride tecnicamente, mas é um progresso vazio, um progresso sem Deus. E o clímax dessa linhagem de orgulho chega com Lameque. A canção dele não é de adoração de jeito nenhum, é um cântico de arrogância, uma vanglória sobre assassinato e vingança.
Ele pega a proteção que Deus deu a Caim e a multiplica por 77, transformando-a numa licença para a violência. É a depravação humana em sua expressão mais explícita. Mas, graças a Deus, a história não termina nessa escuridão. Em meio a toda essa maldade, a graça e a providência divina agem para abrir um novo caminho. E assim surge uma linhagem de esperança. E essa é a grande lição de Fica. Mesmo com a falha humana, com a entrada do pecado e da morte no mundo, o plano de Deus não pode ser frustrado. Ele intervém e garante que sua promessa de redenção siga em frente. Então, Adão e Eva têm outro filho, e o nomeiam de Sete. O próprio nome dele já é uma declaração de fé. Significa concedido, substituto. Eva reconheceu que aquele filho era um presente de Deus para dar continuidade à linhagem de fé que parecia ter sido interrompida com a morte de Abel. E o capítulo termina com uma frase que muda tudo. Diferente da linhagem de Caim, que foi marcada pela violência e pelo orgulho, a linhagem de Sete é definida por algo totalmente novo. As pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. É o início da adoração pública, a semente da redenção florescendo em meio ao caos. E a pergunta que essa história deixa para nós é: em qual desses caminhos estamos andando hoje? No caminho do orgulho, que busca a própria glória, ou no caminho da fé, que invoca o nome do Senhor?